Eu acabei de chegar do exato último dia da mostra do Naoki Urasawa na Japan House, aqui em São Paulo. É uma exposição muito legal chamada Isto é Mangá, a arte de Naoki Urasawa, que eu infelizmente não posso recomendar pra vocês, porque como eu acabei de dizer, era o último dia aqui em São Paulo, então já foi. E é muito legal ver a arte de um mangaka tão bom e tão importante sendo para começo de conversa usada como uma porta de entrada para as pessoas conhecerem o mangá como forma de arte e como representação da arte japonesa, e também ver que um lugar sério, com um trabalho de curadoria tão bacana como a Japan House, que é um lugar de cultura, história, arte e design japonês aqui em São Paulo, trazendo para cá uma mostra de um mangaka. Sem aquela coisa da televisão aberta, de mostrar mangá e anime como uma curiosidade bizarra, ou como aquele documentário da Netflix do mundo do anime, que fala, nossa, o Japão é muito esquisito mesmo, não é? Não, é uma coisa levada a sério. É um artista sério, levado a sério, num lugar sério, para mostrar como o mangá é uma forma de arte válida. Foi muito legal ver isso, principalmente depois de um tweet que surgiu aqui recentemente, de uma pessoa dizendo que não consegue ver alguém, não consegue imaginar alguém gostando de anime depois dos 20 anos. Esse vídeo não é uma resposta a esse tweet do tipo, você falou merda, agora eu vou expor como você tá errado. Não é nada disso. Não é nenhuma crise também. O tweet aconteceu, a pessoa fez esse tweet numa opinião sincera dela. Muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas responderam, mas eu acho que esse tweet, ele lança luz sobre uma questão que eu acho muito interessante, que eu acho que tem uma explicação. Eu, pelo menos, tenho um ponto de vista quanto a isso, que é a ideia de que mangá e anime são, de fato, formas de arte infantis. E que, se você passar dos 20 anos, pra que você vai continuar vendo algo infantil como esse? Ninguém continua assistindo Pocoyo e Super Wings depois dos 6, porque qualquer pessoa veria anime, que é uma coisa também infantil, depois dos 20. A questão é que essa ideia não vem do nada. Lógico que eu tô falando aqui de ocidente, né? Eu não posso falar de como é no Japão, porque mangá e anime fazem muito mais parte da cultura deles, do dia a dia, de andar pela rua e ver cartazes, produtos e programas de televisão e conversas e tudo mais, e do que isso molda a cultura e a fala e a língua deles lá. Então o que eu tô falando aqui é o ocidente, eu tô falando de Brasil, e eu tô falando do quanto nós estamos mais sujeitos, por estarmos mais próximos do imperialismo cultural norte-americano, que domina muito mais a nossa cultura do que o imperialismo cultural japonês. A gente está influenciado eternamente pelos Estados Unidos, por grandes corporações americanas. 8 das 10 maiores bilheterias do cinema foi Disney. Então, o que nós falamos e respiramos é isso. A primeira review do canal nesse ano foi Star Wars. Essa é a nossa vida. Então, enquanto no Japão eles têm diversas opções e eles veem tudo, de tudo, o tempo todo, porque eles têm acesso a 100% das coisas, o que a gente recebe do Japão pra cá tem um filtro. E o filtro do que funciona. E historicamente o que funciona é o shonen de porrada. Então já começa por aí que quando se pensa em mangá e anime, o que a gente pensa é Naruto e Dragon Ball. Assim, de cara, Naruto, Dragon Ball e Pokémon. Então você tem bichinhos fofinhos colecionáveis e adolescentes com superpoderes salvando o mundo com roupas coloridas. Eu tô falando aqui num nível muito superficial, porque eu vou entrar na parte não superficial da questão um pouco depois. Mas no nível superficial, você olha pra Naruto e fala, bom, isso aqui é um negócio de idiota, né? Esse negócio de criança, porque qualquer pessoa de 20 anos ia gostar disso. Existe uma lógica pra ideia de que tudo que é anime e mangá é mais infantil, ou no mínimo infantilizado. Porque você tem muito shonen de porrada, você tem essa estética kawaii, fofinha, que domina muita coisa do que vem do Japão, os Hello Kitties da vida e tudo mais. Você tem as coisas consideradas adultas, mas no geral o que é considerado adulto não é um drama sério sobre a vida real. É Berserk, que por mais que tenha muita coisa interessante em Berserk, e a gente já discutiu Berserk aqui no canal, superficialmente Berserk é peitos e sangue.
É uma espadona e monstro, e o cara corta monstro no meio. Isso não é exatamente adulto. Isso é algo 18+, que apela para um gosto adolescente. Ou coisas como os K-ons da vida, sabe? Que são coisas que a gente sabe que tem como público-alvo no Japão o adulto assalariado. Dadas todas as especificidades do trabalho no Japão, o quanto é estressante, lógico que trabalho sempre é estressante, mas dadas as coisas mais específicas do Japão, o trabalhador japonês precisa relaxar de alguma forma. Uma das formas que a indústria oferece para ele relaxar são as coisas do tipo K-On, que saem em revista seinen lá, por exemplo. Então são materiais adultos, mas são materiais adultos que são meninas na escola falando sobre bolo. E eu acho que uma coisa interessante que a gente pode fazer nesse sentido é comparar com um quadrinho de herói. Hoje eu trabalho, como eu já falei algumas vezes, com um quadrinho de herói, com quadrinhos Marvel principalmente, mas eu também sou tradutor do Batman e tudo mais. E eu falei de questões parecidas com essas num vídeo sobre o Dia do Orgulho Nerd, da diferença no, digamos, na hegemonia cultural e na facilidade de acesso às coisas mais associadas a herói, Marvel e DC em relação ao anime e mangá. Toda nova forma de mídia ou nova forma de arte precisa de, em algum momento, de um ponto de virada, de uma tentativa consciente de ser levada a sério. Os videogames estão passando por isso agora, com a eterna discussão de se videogame é arte ou não, e tem muito videogame tentando ser arte, e a indústria está batendo palmas para esses videogames, para mostrar que esses videogames são arte. O cinema já foi isso também, a televisão já foi isso, agora nós temos séries de televisão que são consideradas tão boas quanto o cinema. Então você precisa desse ponto de virada para essa nova forma de mídia se estabelecer como algo que pode ser levado a sério por pessoas sérias e adultas como eu. E o quadrinho de herói passou por isso. Eu considero que, obviamente que não são os únicos, mas dois grandes marcos desse ponto de virada dos quadrinhos de herói são o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. Mas são histórias adultas, histórias sérias, que desconstroem os tropes, as características dos quadrinhos de herói, e a partir desse momento muita coisa mudou nos quadrinhos de herói, e o quadrinho de herói Marvel DC passou a se levar mais a sério. Às vezes eles aprendem a lição do jeito errado, mas boa parte do que é considerado clássico é considerado mais sério, mais adulto. E a gente tá sujeito a essa máquina de propaganda norte-americana. Então eles levam a coisa mais a sério e eles permeiam essa coisa por toda a nossa cultura, então tudo é muito mais natural, tudo faz mais parte do nosso dia a dia. A gente tem todo o MCU e a ainda tentativa de criar o universo da DC no cinema, que estão aí ganhando prêmios lá. O filme do Coringa, por exemplo, é um filme que tá muito cotado nesse momento, antes de anúncios do Oscar, que eu tô gravando isso aqui, muito cotado para ser indicado para vários Oscars, porque é um filme de arte, mas é um personagem do Batman, porque o quadrinho de herói está na nossa cultura ocidental há muito mais tempo do que o mangá e o anime. Aqui no Brasil, consistentemente em banca, Marvel e DC a gente tem pelo menos desde os anos 70, 70 e 80, talvez um pouco antes do que isso, mas com certeza ali a partir dos 70 e 80 a gente tem consistentemente a presença Marvel e DC nas bancas. Então, muita gente cresceu lendo isso. E essas pessoas que cresceram lendo isso são as pessoas sérias e adultas dos nossos tempos. São as pessoas que determinam coisas, que controlam o discurso da narrativa da nossa cultura. Então, levar a sério o quadrinho de herói é mais fácil do que levar a sério o anime e mangá. E eu tô fazendo toda essa comparação porque enquanto eu tava pensando no quanto Cavaleiro das Trevas e o Watchmen eram importantes, talvez dê pra argumentar que Ghost in the Shell e Akira são isso pro anime e mangá. E ao mesmo tempo que sim, também não. Porque certas coisas que são consideradas um pouco mais elevadas dentro do anime e mangá, como a gente tá aqui sujeito ao zeitgeist do pensamento, da egrégora do pensamento ocidental, elas não são anime. Eu convivi
convivo ainda com pessoas trabalhando com quadrinho de herói. Agora a nossa equipe mudou um pouco, mas antes tinha um pessoal que era um pouco mais, digamos, mais velho e que refletia mais o tipo de pensamento que eu tô falando, e eu via essas pessoas considerando Akira, Ghost in the Shell, Lobo Solitário, entre outras coisinhas aqui e ali, como diferente. Tem Akira e Ghost in the Shell, e tem coisas mais artísticas como coisas do Miyazaki, e tem anime e mangá. São coisas completamente diferentes, não vamos misturar, as coisas estão acima enquanto anime e mangá estão abaixo. Enquanto que o público do anime e mangá é bem mais novo, porque anime e mangá é muito mais novo na nossa cultura, começou a chegar aqui muito depois. Se Herói, Marvel e DC tá estabelecido aqui desde os anos 70 mais ou menos, o grande boom dos animes aqui no Brasil começa de verdade com Cavaleiros do Zodíaco. Mesmo que tenha tido lá o Speed Racer muito tempo atrás, começou com Cavaleiros aqui no Brasil a ter um surgimento maior, um boom de verdade, e não algumas séries compradas aqui e ali, que fez com que o público crescesse. A partir disso é que a gente tem esse público, e é a partir desse momento que a gente tem um ressurgimento, um surgimento do anime e mangá. E por conta disso o público é muito mais novo. Claro, tudo isso pode ser comparado com o videogame, mas o videogame é uma indústria muito forte que tenta ativamente fazer parte da nossa cultura. Então você tem a molecada, mas você também tem o pessoal adulto, porque é uma indústria, move dinheiro. Pessoas levam a sério porque move muito dinheiro. Enquanto, como eu já disse naquele vídeo sobre o Dia do Orgulho Nerd, existe uma resistência, uma resistência estranha do mercado japonês de sair do Japão e entrar em outros mercados, que só tá começando a mudar agora com o streaming. Na época que eu fiz o vídeo, tava começando ainda. As coisas não tinham chegado no ponto que chegou agora. Mas a gente tem o streaming, tem a presença forte do Crunchyroll, tem o investimento forte da Netflix, como por exemplo o já citado horroroso documentário sobre anime da Netflix, que é uma tentativa capenga de fazer a coisa ser levada um pouco mais a sério, ainda do pior jeito possível, mas é uma tentativa, enquanto que o videogame tá muito mais estabelecido, então ele é muito mais levado a sério. Então a molecada do videogame é um público em potencial, a molecada do anime e mangá é um bando de gente esquisita. E aí você junta esse bando de gente esquisita, adolescente e idiota, que gosta dessas coisas, com o tipo de conteúdo que a gente vê, com a maior parte desses conteúdos sendo realmente o menino ninja vestido de laranja e Hello Kitty, e você vai num evento de anime, você vai fazer uma gravação pra TV aberta, e você tem gente fazendo a porra da dancinha do Hare Hare Yukai. Eu nem sei se as pessoas fazem isso ainda. É 2020, alguém sabe o que é Hare Hare Yukai? Eu não faço ideia. Então todos esses fatores juntos levam à impressão de que nem dá pra imaginar alguém passando de 20 anos e gostando ainda de anime e mangá. É coisa de criança. O tal tweet polêmico parte de um ponto de vista razoavelmente comum e razoavelmente justificável dentro do que a gente tem, e também, se você tá vendo a coisa de fora, tudo de fora é mais fácil de ser objetificável e estereotipável, digamos, e é muito fácil estereotipar anime e mangá como algo infantil, dado o tipo de coisa e a estética estabelecida. Eu entendo, mas eu obviamente discordo. Eu comecei o canal do VideoQuest quando eu tinha 23 anos, que já é acima dos 20, que já tá errado. Mas eu era um idiota. Eu tô, assim, 7% menos idiota desde então. Mas eu era um idiota. Aos 20 eu era mais idiota. Eu podia achar arrogantemente que eu entendia alguma coisa. Agora, aos 32, eu tenho a certeza de que não, eu não sei nada. Mas eu era um completo idiota. Então, se naquela época eu já gostava de Evangelion, o meu entendimento de Evangelion era muito pedestre. Eu tinha visto e gostado, mas eu não tinha ido atrás de informação. Eu não tinha estudado a questão. Porque tenho que ser estudado. Para começo de conversa, eu tenho 32 anos hoje e eu passei por muita coisa, eu vivi muita coisa. Então certos conflitos são mais fáceis de ser entendidos quando você já passou por muita coisa. E o anime e o mangá, além do que é comum ser visto como exemplos de anime e mangá, que são os Dragon Ball e Naruto da vida, ele oferece muita diversidade. Tem muita coisa pra você ver. E dentro dessa diversidade,
muitos temas diferentes são abordados. Por mais que sim, a gente tá na era das trevas do Isekai e parece que é tudo igual, existe diversidade de fato se você procurar. Então, dentro dessa diversidade, tem coisas que eu nunca entenderia aos meus 20, aos meus 19, aos meus 16. Ou mesmo dentro das coisas que a gente tá falando que são as coisas bobas de criança, ainda tem coisa pra ser pensada. Se eu tivesse 15 anos e tivesse assistindo Naruto hoje, eu ia achar da hora. E só. Mas Naruto, por mais que eu não goste do final e tudo mais, tem muita coisa pra ser pensada. Os diferentes pontos de vista do Naruto e do Sasuke, por exemplo, e diferentes maneiras de lidar com trauma e solidão, são temas que ficam melhores quando você já passou por coisas na sua vida. E quando você tem um entendimento maior e bagagem, você viu coisas pra comparar, você consegue até ter uma noção melhor de qualidade no geral, quando você tem mais com o que comparar. E quando você tem mais do que 20 anos, você vai ter mais com o que comparar e mais discernimento para comparar essas coisas. Ou, por exemplo, ver mais do que só peitos e sangue e tripas em Berserk. Ou outras obras que podem parecer apenas violência adolescente, mas tem algo a mais ali. Culturas diferentes sendo trabalhadas e questões mais sérias sobre, mais uma vez, traumas e problemas psicológicos. O grande seinen psicológico é melhor apreciado quando você não tem só 18, 16 anos de idade. Ou então você ter o discernimento de passar por cima de coisas que parecem infantis só porque são bonitinhas e fofinhas, mas que na verdade tratam de temas muito mais adultos ou muito mais sérios ou muito mais difíceis. Desde Madoka, que são meninas mágicas que você vai olhar e falar, isso aí é Sailor Moon, Sakura Card Captors, mas é uma história muito mais séria, muito mais pesada, até Agretsuko, que é literalmente desenhado pelo pessoal da Hello Kitty, mas fala de relações de poder e abuso de autoridade em ambiente de trabalho num escritório japonês. É muito mais sério. Isso acontece na mídia americana. Lógico que acontece, você tem Simpsons e South Park. E South Park é cheio de palavrão e tudo mais. Então é obviamente adulto, mesmo que seja visualmente infantil. Ou visualmente desenho animado demais. Enquanto que às vezes você, batendo o olho no Agretsuko, você vai falar, bom, isso aí é só Hello Kitty. Que merda. É lógico que isso é coisa infantil. É só ver, por exemplo, o tipo de discussão que a gente conseguiu arrancar de Monster. No nosso VideoQuest 89, se eu não me engano. Monster é um mangá que eu provavelmente nunca apreciaria tanto quanto eu apreciei aos meus 32 anos de idade. Eu nem sou grande fã de Monster, obviamente, eu gosto bastante, acho um ótimo mangá, mas não sou grande fã de Monster. Mas provavelmente se eu tivesse lido com meus 18 anos de idade, talvez eu gostasse mais, mas de uma maneira mais superficial. Hoje eu tenho maior discernimento, e eu consigo ver que animes e mangás têm muito a oferecer, que não só o Kamehameha da vida. E que o Kamehameha da vida continua legal, mesmo eu tendo 32 anos de idade, porque no fim das contas, com um monte de explicação que eu tentei dar aqui num vídeo mais uma vez muito maior do que deveria ser, se eu quiser gostar do meu Kamehameha, bom, foda-se, é da hora, não é da hora, é da hora, tanto faz. Mais uma vez, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Quero lembrar de novo que esse vídeo não é um dedo apontado na cara da pessoa que fez o tweet, que eu não sei quem é e não lembro nem a arroba. É só esse tweet gerou discussões, eu quero dar a minha opinião sobre essa discussão também. Lembra de dar like no vídeo caso você tenha gostado, recomendar por aí, compartilhar o VideoQuest caso esse vídeo tenha sido interessante pra você e falar, olha só, olha esse canal VideoQuest. Eu realmente queria chegar em 100 mil inscritos esse ano, ia ser legal. Não ia ser legal? Ia ser legal, pra mim pelo menos, eu não sei pra vocês, pra mim ia ser. Então, inscrevam-se caso vocês não tenham se inscrito ainda. E compartilhem, dá like, tudo. Comenta, dê a sua opinião. Muito obrigado a todos. Falou.